Boa noite, irmãos. Paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus por esse tempo que temos vivido aqui nas igrejas no sertão. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês acerca de um sentimento de gratidão, um sentimento de elogio, um sentimento de bem-dizer ao Senhor. E para isso, eu gostaria que vocês abrissem no Salmo de número 103. Um salmo do rei Davi. Salmo número 103. Como muitos dos salmos, um salmo escrito pelo rei Davi, que reflete a sua vida e a sua obra. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 103, a partir do verso 1. Leremos todo o salmo. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor defende e faz justiça, e defende a causa dos oprimidos. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como se elevam os céus acima da terra, assim grande é o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando o vento sopra. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava, mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Bendigam o Senhor, vocês, seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor, todos os seus exércitos, vocês, os seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra, pela palavra que está registrada no Salmo de número 103, Pai. Te agradecemos pelo teu servo Davi, pelo que ele escreveu, pelo que ele viveu e por isso refletir a sua vida. E nós te pedimos que assim como isso se refletia na vida de Davi, venha a se refletir na nossa vida, para a tua glória. Amém. Meus irmãos, vocês já passaram por aquele tipo de situação em que você tem que elogiar uma pessoa, mas você não sabe como fazer isso? Você não sabe as palavras que você tem que dizer. Você não sabe aquilo que você tem que comunicar para ela. Muitas vezes nós passamos por esse tipo de situação. Geralmente é quando está numa data especial, por exemplo, no aniversário desta pessoa, ou quando aquela pessoa fez algo de muito importante para você e você precisa retribuir ali com palavras, dizer alguma coisa boa para aquela pessoa. Mas você não sabe como fazer. Você se perde nas palavras, se perde no que você está dizendo e não consegue elogiar, dizer algo legal para aquela pessoa. Essa situação acontece com muitos de nós. Acontece muito comigo.
não só por causa desse tipo de embaraço, mas porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de elogiar as outras. Eu nunca sei o que dizer, nunca sei o que falar para as pessoas diante de uma situação importante. Nem mesmo os membros da minha família, que tantas coisas fazem por mim, que tanto me dão de bem, de amor e de cuidado, são por mim elogiados com uma sabedoria, com uma palavra bonita. Porque eu não sei de fato comunicar isso às pessoas. Na hora que eu vou elogiar, me fogem as qualidades, me fogem as lembranças, me fogem aquilo que eu gostaria de enaltecer nas pessoas. Mas existe alguém muito mais importante do que os membros da minha família, do que os membros da minha igreja, a quem eu deveria lembrar de elogiar, a quem eu deveria lembrar de bendizer dia após dia. E este alguém possui tantas obras e tantos feitos na minha vida, na sua vida, na vida da nossa igreja, que certamente, quando quisermos elogiá-lo, quando quisermos bendizê-lo, não faltarão qualidades, não faltarão atributos, não faltarão feitos para que nós possamos fazer isso. E este alguém é o Senhor, meu irmão. E esse salmo, do qual nós lemos agora, fala sobre muitos dos atributos, muitos dos feitos, muitas das maravilhas que o Senhor faz na vida de seu povo, na nossa vida, por meio da sua aliança e do seu trono celeste, que nos lembram que nós temos que bendizer a Ele. Então hoje, meu irmão, eu queria ver com você, através da leitura deste salmo, que nós devemos bendizer ao Senhor. Em todo tempo, a toda hora, em todo lugar, em todo instante. Hoje nós veremos, meu irmão, que nós devemos bendizer o nome do nosso Senhor. Nós veremos 4 motivos pelos quais nós temos que bendizer o seu nome. São muitos os motivos, mas vamos focar nesses que o Salmo nos oferece. Primeiro, nós veremos que nós temos que bendizê-lo pelo que ele faz em nossas vidas. Depois, pelo que ele faz na vida de seu povo. Depois veremos que temos que bendizê-lo pela sua aliança conosco. E por fim, pelo seu reinado eterno no meio de seu povo, sobre tudo e sobre todos. Então vamos ver, meus irmãos, em primeiro lugar, que nós devemos bendizer o Senhor pelo que ele faz em nossas vidas. Olha o que diz novamente os versos de 1 a 5 do Salmo 103. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bem a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Meus irmãos, como eu falei no começo, este é um salmo do rei Davi, um rei que tinha todo um povo sob o seu controle, sob a sua administração, que tinha o povo de Deus, um rei ungido pelo Senhor. E este rei trava um diálogo aqui, no Salmo de número 103, com a sua própria alma, chamando ela para que ela bendiga ao Senhor, para que ela profira elogios a Ele, para que ela se lembre de seus benefícios, de suas maravilhas na sua vida. Ele chama a atenção para a sua alma, para que ela não se esquecesse de nenhum dos feitos que ela estava sentindo, que ela estava vivenciando por causa do Senhor. Ele lembra, por exemplo, e principalmente, do benefício primário da graça do Senhor. Ele perdoou os nossos pecados. Ele perdoou o pecado do rei Davi. Lembre-se, meu irmão, Davi foi um homem que, apesar de ser alguém segundo o coração de Deus, foi um homem que muito pecou, que muito se desviou dos seus caminhos, mas pela graça do Senhor,
ele foi puxado de volta. O Senhor perdoou os seus pecados. E ele lembra a si mesmo: olha, bendiga minha alma ao Senhor, porque ele perdoou os meus pecados. Ele lembra que o Senhor foi quem o resgatou das trevas para a luz, quem o curou das suas doenças corpóreas, físicas, emocionais também. Ele lembra que o Senhor o resgatou da sua sepultura. Não uma sepultura de morte física, mas uma sepultura de morte espiritual na qual ele estava inserido, e nós também. E ele lembra a sua alma para que ela venha bendizer ao Senhor. Ele nos tirou dali, ele nos deu vida e ele nos colocou aqui diante da sua glória. Davi tinha muitos motivos na sua vida pessoal para bendizer ao Senhor. A sua vida era coroada de bondade, coroada de compaixão do Senhor. Mesmo diante de seus atos falhos, o Senhor abençoava o rei Davi. Abençoava não só espiritualmente, mas fisicamente. Davi tinha muitas posses, Davi tinha muitas bênçãos ao seu redor. Davi, mesmo com a idade chegando, agia como um jovem, pois Deus preservava a sua juventude, renovava-o, e ele era como a águia. E por isso ele chama ele mesmo a bendizer ao Senhor, pelos muitos feitos que o Senhor fazia na sua vida, na vida do rei Davi. Meu irmão, você tem feito como o rei Davi? Você tem olhado para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, para os seus, e tem visto as obras que Deus tem feito? Você tem se lembrado, meu irmão, você tem se lembrado, minha irmã, que o Senhor te resgatou, Ele perdoou as suas transgressões, e não só perdoou, como perdoa hoje, amanhã e até o fim dos tempos. Você tem recordado, meu irmão, que o Senhor tem apagado essas suas transgressões, tem se esquecido dos seus erros, tem te olhado com amor, com compaixão. Você tem bendizido ao Senhor, porque Ele lhe tirou das trevas, porque Ele lhe tirou da sua sepultura de morte espiritual, e lhe deu vida, e o colocou diante da sua glória. Convide a você mesmo, meu irmão, diante deste fato, a bendizer ao Senhor, a se alegrar nele, a glorificá-lo, pelo que Ele tem feito na sua vida. Você tem bendizido ao Senhor? Ou você tem se esquecido das inúmeras bênçãos espirituais, mas também materiais que Ele tem nos dado? Ou você tem sido esquecido do seu lar, da sua casa, da sua família, da sua moto, do seu carro? Você tem se esquecido dessas coisas? Ou você tem lembrado que o Senhor te deu essas coisas? E tem convidado a si mesmo: bendiga ao Senhor. Vamos bendizer ao Senhor por tudo isso que nós temos. Você tem sido agradecido a Ele, meu irmão? Você tem louvado a Ele por essa vida de bênçãos, por tudo isso que você possui? Pelo Senhor renovar suas forças diariamente, para você seguir em frente, para você partir para mais um dia de trabalho, para você lidar com os seus problemas, lidar com as suas aflições. Quando você pensa que vai desistir, o Senhor renova as suas forças. Você tem bendizido ao Senhor por isso, meu irmão? Como salmista, nós devemos convidar a nossa alma: vamos bendizer ao Senhor pelos feitos dele na nossa vida. Mas também, em segundo lugar, vamos bendizer ao Senhor pelo que Ele faz na vida do seu povo. Olha o que diz os versos de 6 a 10. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos.
Ele manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Davi agora tirou o olho sobre o que o Senhor estava fazendo na sua vida e colocou esse olho, esse olhar sobre o que o Senhor estava fazendo na vida do seu povo, na vida daqueles que estavam debaixo do seu governo. Ele começa a enxergar, começa a relembrar dos feitos do Senhor na vida do povo hebreu, na vida dos israelitas, na vida dos seus irmãos. Ele recorda, por exemplo, aqui, que o Senhor era quem sustentava os mais pobres, era quem sustentava aqueles que eram oprimidos pela sociedade. O Senhor era quem dava forças, era quem deu forças a Moisés para retirar os israelitas do cativeiro, retirar os israelitas de onde eles estavam no Egito e os transportar e os levar para uma terra que mana leite e mel, para a terra de Canaã. Foi o Senhor que fez isso na vida do povo. E o Davi lembra isso para dizer a si mesmo: bendiga minha alma ao Senhor. Bendiga ao Senhor, Ele fez isso no meio de seu povo. Bendiga ao Senhor porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo, Ele é cheio de amor também para com o seu povo. Porque Davi se lembrava que esse povo foi o povo teimoso, que duvidava de Deus, que murmurava no meio do deserto, e que mesmo assim Deus não deixava faltar o pão, Deus não deixava faltar a água, Deus não os deixava padecer, por causa da sua misericórdia, por causa da sua compaixão. Ele se lembrava que a exortação do Senhor sobre aquele povo, a punição do Senhor sobre aquele povo, não durava para sempre, e nem era equivalente ao que aquele povo merecia. Mas não, Ele era compassivo, Ele era gracioso. Essa punição cessava e vinha seguida de bênçãos sem medidas, e vinha seguida de uma terra maravilhosa, e vinha seguido de um reinado de bem sobre a vida do povo. Ele lembra que o Senhor não tratou aquele povo, não tratou os seus irmãos, não tratou o povo do seu reinado de acordo com os pecados daquele povo, de acordo com os erros daquele povo. Não, o Senhor retribuiu não conforme as iniquidades deles, mas conforme o seu amor, conforme a sua compaixão sobre a vida daquele povo. E eles tinham sempre o melhor para as suas vidas. A vida do povo hebreu era recheada da misericórdia do Senhor. E Davi chama a sua alma a bendizer o Senhor por causa dessas misericórdias sobre a vida de seu povo. Meu irmão, quantas coisas Deus tem feito na vida do seu povo, hoje, aqui e agora. Quantas coisas o Senhor tem feito na igreja presbiteriana de Jaguarão. Quantas coisas o Senhor tem feito na igreja presbiteriana de Lagoa Grande, na igreja presbiteriana de Pedra Aguda. Você tem olhado para esses feitos, meus irmãos, e tem bendizido ao Senhor por essas coisas, pela obra que aqui prospera, pelas igrejas que cada vez mais crescem, pela palavra do Senhor que está sendo levada a esta cidade. Você tem retribuído ao Senhor, porque é Ele quem sustenta as pessoas mais humildes, porque é Ele quem sustenta o seu povo, porque é Ele quem mantém esta obra aqui nas 3 igrejas. Você tem louvado ao Senhor por isso, meus irmãos? Ou você tem cegado a essas coisas que Ele tem feito no meio do seu povo? Ou você tem cegado ao fato de que Ele é misericordioso e Ele não nos retribui conforme os nossos pecados, e Ele não retribui a igreja de Jaguarão conforme os seus erros, conforme as suas iniquidades? Não! Ele retribui conforme a sua graça, conforme o seu amor, e faz a obra aqui prosperar, e faz nós termos bens,
e faz as igrejas multiplicarem, e faz com que nós possamos abençoar vidas aqui ao redor, com que a igreja possa distribuir cesta básica para as pessoas que nos cercam. Quantos motivos há no meio da igreja de Cristo para que nós possamos bendizê-lo, para que nós possamos nos convidar para isso. Nossa alma deve bendizer ao Senhor, meu irmão, pelo que Ele tem feito no meio da nossa igreja, no meio do povo aqui. Ele tem feito maravilhas, Ele tem nos sustentado, Ele não nos tem retribuído conforme os nossos erros, mas conforme o seu amor. Que grande privilégio esse, meus irmãos. Também devemos bendizer ao Senhor, em terceiro lugar, pela sua aliança conosco. Olha o que diz a partir do verso 11 até o 18. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele se afasta para longe de nós as transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. A vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai como sopra o vento. Tampouco se sabe mais o lugar que ocupava. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. Davi está falando mais uma vez do que Deus está fazendo no meio do seu povo. Mas agora ele foca naquela aliança que Deus fez com este povo. Uma aliança que vem desde Abraão. Uma aliança de graça. Um pacto em que Deus é a parte fiel. Esta aliança que ele fez com o seu povo, ele estava guardando. Desde os tempos antigos até agora. Ele se lembra que pelo seu amor a essa aliança, pela sua fidelidade a essa aliança, o Senhor demonstra a esse povo amor, compaixão, misericórdia. Ele diz, tão grande é o amor, que é como se fosse como os céus se elevam acima da terra. Ele fala que tão grande é esse amor de Deus, que ele afasta de nós os nossos erros, que ele afasta do seu povo os seus erros, assim como o Oriente dista do Ocidente, ele afasta para longe os erros do povo, porque ele ama este povo, porque ele estabeleceu uma aliança com este povo. O Senhor tem essa misericórdia, o Senhor tem esta compaixão com o seu povo, porque o Senhor sabe mais do que aquele povo quem eles são, sabem da pequenez deles, sabem que eles são pó, mas mesmo sendo pó, mesmo sendo pequenos, o Senhor se importava com aqueles povos. O Senhor se importava com eles, porque o Senhor fez com os seus antepassados uma aliança, e Ele guardava esta aliança, porque o seu amor era leal, o seu amor era eterno, e estava com aqueles que guardavam a sua aliança também, estavam com aqueles que andavam segundo os seus mandamentos, andavam não por suas forças, não pela sua capacidade, mas porque o Senhor os amava e os fazia andar segundo esses preceitos. Meu irmão, você sabia que você é herdeiro desta aliança? Você sabia que sua casa, que sua família, que seus filhos são herdeiros desta aliança? A mesma aliança que ele fez com Abraão, a mesma aliança da qual Davi está lembrando aqui. Eu e você fazemos parte. Você tem bendizido ao Senhor por isso, pela sua aliança eterna, que Ele guarda até hoje com o seu povo, pelo seu amor que é demonstrado na sua vida, por esta aliança, amor tão grande que é como os céus se separam da terra, por Ele estar afastando as transgressões do meio de seu povo, por amor a Ele, por ter uma aliança com Ele, como o Oriente dista do Ocidente. Meu irmão, precisamos bendizer ao Senhor,
precisamos glorificá-lo, precisamos exaltá-lo pela sua aliança com o seu povo, pela aliança que ele guarda até hoje, pela aliança da qual nós fazemos parte. Vamos bendizer ao Senhor, vamos louvá-lo, vamos agradecê-lo por esta aliança, pela sua fidelidade a ela, pela sua compaixão, pelo seu amor leal, pelo seu amor eterno, pela sua misericórdia está conosco, por ele nos fazer andar segundo os seus preceitos, segundo a sua lei, procurando guardar os seus mandamentos. Precisamos bendizer ao Senhor, meu. Que motivo grande para bendizê-lo. Nós fazemos partes da aliança da qual muitos homens de Deus fizeram parte. Neste dia 31, nós estamos comemorando 503 anos da Reforma Protestante, o dia em que Martinho Lutero pregou na porta do castelo de Wittenberg as 95 teses, em que ele chamou o povo a acordar para os erros da Igreja Católica e para o fato de que o Senhor, a sua palavra, deveria ser o centro e não os homens. E da mesma aliança que Lutero fez parte, da mesma aliança que Calvino, posteriormente, que fundou a Igreja Presbiteriana, fez parte, eu e você fazemos parte, meu irmão. Que privilégio, que motivo para agradecer ao Senhor, para bendizê-lo. Precisamos bendizer ao Senhor por isso. E também precisamos, por fim, meus irmãos, bendizer ao Senhor pelo seu reinado eterno. Olha o que diz a partir do verso 19 em diante. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo o que existe. Bendigam o Senhor, vocês, os seus anjos poderosos, que obedecem à sua palavra. Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, os seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor a minha alma. Davi chega ao ápice dos motivos para agradecer ao Senhor, para bendizê-lo. E o motivo maior é esse: ele tem o controle sobre tudo e sobre todos, ele é soberano, os céus e a terra o servem, estão sob o seu domínio, estão debaixo da sua mão. Tudo acontece por causa da sua vontade. Não na terra somente, mas também nos céus. Ele lembra aos anjos que eles também bendizem ao Senhor. E assim o lembra de como os anjos exaltam ao Senhor, ele deveria também exaltar ao Senhor. Ele está lembrando que o Senhor tem uma legião de anjos ao seu dispor. Tem um batalhão de exércitos que o servem. Todo o povo, todo o exército de Israel servia ao Senhor e deveria bendizer ao Senhor, porque ele era o rei verdadeiro, não era Davi, porque ele era aquele que estava sentado no trono da eternidade, no trono que realmente tem um controle sobre tudo e sobre todos. E por isso ele chama essas pessoas e chama a si mesmo a bendizer ao Senhor. Ele chama a criação, as suas obras que estão no seu derredor, para também bendizer ao Senhor. Bendiga ao Senhor, natureza. Bendiga ao Senhor, plantas, animais, sol, lua. Bendiga ao Senhor. Todas essas coisas bendizem ao Senhor. E Davi volta a lembrar: minha alma, bendiga ao Senhor. Quantas coisas há para que nós precisemos, para que nós possamos bendizer ao Senhor em todos os lugares de seu domínio, que é sobre todo o universo. Meu irmão, a criação bendiz ao Senhor. Isto aí que está ao seu redor, bendiz ao Senhor. Seus anjos o bendizem no céu. E nós devemos fazê-lo também. Porque o seu reinado é eterno. Porque ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Porque ele tem um controle, por pior que seja a nossa circunstância.
Por mais difícil que seja o momento pelo qual estamos passando, o seu reinado é eterno. E nós devemos bendizê-lo por isso. Você tem agradecido ao Senhor pela sua soberania, pelo seu controle, por Ele ter tudo em suas mãos, mesmo diante dos nossos problemas, mesmo diante das nossas aflições. Precisamos bendizer ao Senhor também, meu irmão, porque o seu reinado é eterno, porque Ele é Rei, porque Ele nos sustenta, porque Ele sustenta este mundo ao seu redor. Quantos motivos há para que nós possamos bendizer ao Senhor? Mas, meu irmão, minha irmã, deixa eu te lembrar agora no final de um motivo mais que superior pelo qual nós devemos bendizer ao Senhor. Deixa eu te lembrar do motivo pelo qual todos esses outros motivos são possíveis, pelo qual as obras na vida do rei Davi foram possíveis, pela qual as obras na vida do povo hebreu foram possíveis, pelo qual a aliança de Deus pôde ser estabelecida e cumprida, pelo qual o seu reinado pôde ser efetivo, de fato e de direito sobre este mundo. Nós devemos bendizer ao Senhor por alguém, que mesmo sendo Deus, veio à terra, se fez homem, e morreu por nós, e morreu por Davi, e morreu pelo povo hebreu, e morreu pelo Arlino, e morreu pelo pastor Freire, e morreu pelo Josué, e morreu por mim e por você. Nós devemos bendizer ao Senhor, meu, por Jesus Cristo, porque através dele nós olhamos para a nossa vida e vemos quantas obras Deus tem feito nela e bendizemos a Ele. Porque através dele nós olhamos para o nosso povo, para a nossa igreja e vemos quantas coisas Deus tem feito através dela e bendizemos a Ele. Porque através dele, da sua morte e da sua ressurreição, nós olhamos para a aliança que Deus estabeleceu e vemos que ela pôde ser cumprida pelo sangue do Cordeiro. Porque através dele, meu irmão, nós estamos agora diante do seu domínio, sob o seu reinado de amor, de misericórdia e compaixão. Devemos bendizer ao Senhor, meu irmão, por tudo que Ele faz em nossas vidas, no nosso povo, pela sua aliança, pelo seu reinado, mas sobretudo por Jesus Cristo, pelo seu amor leal que está conosco, os que o temem. Bendiga, minha alma, o Senhor por todas as suas maravilhas. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te pedimos perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. E te pedimos que nós venhamos ser constantemente lembrados. Constantemente nos venha à memória os teus feitos, as tuas maravilhas, para que possamos bendizê-lo no nosso dia a dia. Para que possamos bendizê-lo ao amanhecer, ao anoitecer, Pai. Para que possamos bendizê-lo com nossa vida, Pai. Nos faz lembrar de te elogiar, de proferir, Pai, coisas boas ao teu nome, porque o Senhor é maravilhoso. Nos faz bendizer o Senhor, Pai. Nos faz bendizer pelos feitos que tu faz na nossa vida, no meio do nosso povo, pela tua aliança conosco e pelo teu reinado eterno. Nos faz lembrar, Pai. Lembra a nossa alma de bendizer ao Senhor. Em nome de Jesus e para a tua glória. Amém.